Gente, que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Tragam aqui o coração de vocês, com tudo que tem dentro. O nosso coração é danado. Às vezes ele está alegre e às vezes ele está meia boca. Mas é aqui o lugar desse coração, de uma maneira ou de outra, não é? Então vamos aqui abrir o nosso coração para Jesus, com tudo aquilo que a gente tem de melhor. E tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai falar para Ele também, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui de vínculos familiares, esse tema proposto por este livro aqui, olha, que é pelo espírito de Hamed, né? E o médium é Francisco do Espírito Santo Neto, um médium aqui do interior de São Paulo, de Catanduva. E ele tem, ele recebe de Hamed, esse espírito, muitas ponderações a respeito da nossa vida atual, ligando isto ao Evangelho, né? Esses temas ao Evangelho. Então vamos ver aqui o que o Hamed fala sobre esses vínculos familiares, né? E ele faz aqui um relato dizendo que essa instituição social que é a família, ela se liga através de sentimentos, de afetos, não é? Mas ele vai um pouco além disso. Ele vai falar da reencarnação e vai falar sobre como é que nós estamos lidando, qual o nosso papel nessa família, não é? Então o Hamed diz aqui pra gente que o que menos a gente vai levar em conta é o nosso tipo sanguíneo, mas que nós temos que pensar muito nessa afeição, porque é a afeição que faz com que estas pessoas estão reunidas numa família. E é através dessa afeição que, quando há um desencarne no mundo espiritual, esta família pode se reencontrar e até pode vir novamente numa outra encarnação formar uma nova família. Ele nos lembra que as famílias formadas no mundo espiritual não são famílias consanguíneas. Nem sempre lá no plano espiritual, depois do nosso desencarne, nós vamos fazer a nossa família estruturada como ela estava aqui na Terra, com o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos. Não, a família no plano espiritual, ela se configura através das afeições, através da vibração espiritual, das afinidades, não das afeições, das afinidades. Nós podemos ler nos livros do André Luiz, né, no Nosso Lar, nos Missionários da Luz, muitos casos desse tipo, onde numa mesma casa se forma uma família por afinidade, de espíritos por afinidade, mas esses espíritos, eles não eram familiares aqui na Terra. Mas lá eles fazem a família e cada um faz o seu trabalho, não é? E eles podem se encontrar depois também, afora desta família formada lá, com os seus entes aqui da Terra que também desencarnaram. Então, Hamed chama muito a nossa atenção especialmente para essa afeição, gente. Vamos pensar como é que anda a afeição dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Veja bem, hoje as famílias estão se formando de uma maneira diferenciada, não é? Essa estrutura familiar está mudando, como tudo está mudando aqui na Terra. Todos nós estamos ouvindo que a Terra está passando por uma transformação, não é? E quando a gente fala a Terra está passando por uma transformação, é o ser encarnado na Terra, é o espírito encarnado na Terra que está se transformando. A Terra, a estrutura geológica, poderá passar por algumas transformações? Certamente também. Mas quando falamos em transformação, nós temos que pensar nós.
O que está se transformando? Será que hoje, em 2021, eu vivo como eu vivi em 1970, 1980 e para trás mente alguns de nós, não é? Como é o meu sentimento, como é o meu olhar para a vida, como é o meu empenho pela vida, por tudo aquilo que me cerca, é a mesma coisa que era? Ou eu fui evoluindo segundo os conceitos? E para nós espíritas, eu vou vivenciando esses novos conceitos, essas modernidades todas, mas a doutrina e o evangelho permanecem na verdade. O Espírito de Verdade, quando trouxe para Kardec todos aqueles ensinamentos, todos aqueles pontos que Kardec codificou na doutrina espírita, ele falou com firmeza aquela verdade, da mesma maneira que o Evangelho de Jesus, que lá há 2000 anos atrás e hoje quando nós lemos não tem uma vírgula para mudar nesse Evangelho, é o mesmo, não é? Então, o Hamed aqui nos convida a pensar muito nessa nossa família. Sabe, eu estou numa família onde tudo é legal, onde a gente se dá bem. Ai, meu Deus, acho que isso aí tá uma doidura, né? Seria, né? Que bom seria, não é, Sandra? Mas nem sempre. Na nossa família, nos pra trás mente, os nossos pais, os nossos irmãos, nossos tios, não é? Alguma coisa não foi assim um cetim. E daqui para frente, com os filhos, com os netos, nossa, acho que ninguém tem neto aqui, só eu e você, né, Celso? Coisa boa da vida, não é? Nesses que estão aqui para frente, como é esta minha relação? Veja bem, quando o Hamed fala em vínculos familiares, ele não está falando em quem está morando junto. Ele está falando em consanguinidade. E ele diz para a gente que a finalidade deste vínculo é para que um auxilie o outro na sua evolução espiritual. Porque o objetivo da reencarnação é a evolução. É nós adquirirmos condições melhores, nós adquirirmos virtudes para nos tornarmos cada vez mais um representante aqui na Terra deste ser humano que está se encaminhando para ser anjo, não é? Então muitas vezes a gente fala, vendo uma atitude generosa de alguém, a gente fala, nossa, foi tão humano. Gente, nós não fazemos nada além da nossa obrigação em sermos humanos. Essa diferencinha mínima que existe entre nós e a cadeia anterior, que são os animais, que é a razão. Veja bem, a arma poderosa que nós temos para sermos espíritos, seres humanos encarnados na Terra, filhos únicos de Deus, dignos filhos de Deus, é nós usarmos a nossa razão, a nossa condição de refletir, de discernir, de escolher para esse nosso caminho angelical. Então, Hamed nos diz que só temos que pensar nisso. Por que é que eu estou junto com esta criatura? A gente fala criatura quando a gente tá no mal, né? Por que é que eu estou junto, na mesma família, com este espírito encarnado aqui? Meu irmão, meu pai, meu tio, minha filha. Por quê? Simplesmente para auxiliá-lo a evoluir aqui, na missão dele, e eu tenho a minha. E o quanto nós pudermos trocar ajuda nesta missão, tanto melhor. Mais agradável será a nossa existência.
Então, independentemente do estilo de família que temos hoje, que hoje temos muitas famílias que se agregaram através do casamento, que é uma instituição civil, a despeito de ser uma instituição civil, ela é um compromisso espiritual que nós fazemos com outra pessoa, não é? De respeito, de convivência e etc. A despeito dessa família hoje estar diferenciada e ela está passando por essa transformação que nós estamos ouvindo dizer, porque esse conceito de família baseado neste programa, vamos dizer assim, civil, né? Nessa construção civil do casamento, ela está mudando. E isso não quer dizer que seja ruim. É claro que quando vai mudar, sempre acontecem os atropelos, mas nós temos que parar, refletir, buscar a ajuda de Jesus para entendermos e para fazermos o nosso melhor. Então, Hamed, ele coloca aqui para nós termos um olhar para como é a nossa família. E ele fala em 3 tipos de família, ele descreve aqui. A primeira família que ele fala é aquela família que ela vive muito entrosada ali dentro da família e ela tem um olhar obscuro para fora, para os de fora. É aquela família onde um vive a vida do outro tão intensamente que muitas vezes um dificulta esse crescimento do outro, que é o ponto principal, o primeiro que ele colocou. Então são as mães que protegem demais os filhos, são os pais que querem que os filhos sejam como ele é, são os pais muito rígidos que tentam deter a criatividade, o entusiasmo, a vida desse filho em sociedade. Então ele diz que nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de família, porque parece uma coisa bacaninha, né? Tá tudo ali, todo mundo junto, um fazendo pelo outro, mas um se metendo muito na vida do outro e não permitindo que o outro tenha o seu próprio desenvolvimento. Esses dias, acho que foi anteontem, eu ouvi uma pessoa que veio me dizer da mulher, o marido estava reclamando da mulher. Porque a mulher, ela parou de trabalhar há uns tempos atrás aí, e agora ela só vive para as filhas, tem 2 filhas. Leva a filha na faculdade, busca a filha da faculdade, leva a filha para... Quer dizer, na verdade, aquele senhor, ele estava reclamando que ele estava um pouco à parte desta família, que a mãe estava cuidando tanto da vida das filhas que não dava atenção para ele, não é? Então vejam, essas filhas, certamente, isso eu estou ponderando agora, não foi ele que disse, hein? Essas filhas certamente acham que essa mãe é o máximo, ela é muito boazinha. Ela faz tudo, ela deve lavar a roupa das filhas, organizar, fazer a comida. Ela deve ficar no sofá, assim, ó, meio que dormindo, meio que não, esperando a filha chegar da balada. E é verdade, Graciete, ela vai buscar a filha na balada. Porque, lógico, vir de Uber não é legal. Da balada de Uber, não, só se for com o Celso, né, Celso? Senão, não é legal. Então, gente, olha bem. Tanta afeição, tanto carinho. Certamente, essa mãe está carinhando muito essas filhas. Mas vai ter a contrapartida, a gente não tem dúvida. Que quando você se dá muito, você vai cobrar atenção, você vai cobrar carinho, você vai... Eu conheço muitas famílias assim, que as mães que já passaram dos 60, já se aposentaram, a vida parou
E elas não têm desejos próprios, não têm sonhos próprios, não fabricam mais nada espiritualmente ou aqui na Terra. Elas vivem a vida dos filhos. Principalmente se o filho estiver morando em casa, vive a vida do filho. Então a mãe sabe tudo da vida da filha. Como foi a reunião lá com a chefia, como foi o trabalho, quanto fez isso, quanto fez aquilo, como a colega de trabalho é, como não é. Tudo sobre a vida da colega de trabalho, sabe? E ela? E ela? Então veja, gente, Hamed chama a nossa atenção para esse tipo de família, né? Que ele diz assim, eles se vigiam o tempo todo. E hoje, né, com celular, WhatsApp, aonde você tá? Ah, mãe, já cheguei, mãe, já fui, mãe, né? A toda hora a gente dá um pitaco ali dizendo o que está fazendo. Então Hamed chama muito a nossa atenção, porque ele chama isso de falta de liberdade para agir. E se nós não temos liberdade para agir, como é que nós vamos checar o nosso comportamento? Então esse é o primeiro tipo de família que Hamed coloca. Essa família que vive de si para si, mas eles se estrangulam ali. Nada é muito fora disso, né? Um outro tipo de família que Hamed coloca aqui para nós refletirmos é aquela família que vive ali e que vive com os olhos fora dessa família. Então, essa família, ela sempre quer ter o que está na moda, ela quer ter o que o vizinho tem, ela se esquece um pouco da sua própria condição e ela vive borboleteando no mundo, querendo fazer da sua estrutura igual ao vizinho, igual ao vizinho, igual ao vizinho. E aí existe uma perda muito grande da individualidade de cada um. Por quê? Porque eu estou muito preocupado com o que o vizinho está fazendo, com o que o mundo, o que está na moda. O que está na moda hoje, como nós vamos fazer, não é? E aí existe assim uma perda dessa afeição familiar, desse olhar o outro, desse sentar com o outro para o jantar, para o almoço. Então Hamed diz para nós que essa condição dessa família é uma condição que ela vai flutuando assim. E numa hora de um trauma, numa hora de uma doença grande, numa hora de um desencarne de algum. Então existe um desespero, mas existe um desespero assim muito grande. Por quê? Porque eles não se sabiam, eles não estavam se vendo. Porque essa família, ela teve uma preocupação muito maior até com a vida prática, a vida material, porque viveu assim o tempo todo querendo mais, querendo mais. Gente, acho que a gente vê muitas famílias assim hoje, né? Que dentro de casa, eles não ombreiam as mesmas dificuldades reais, mas eles ficam se debatendo para ter outras coisas. Eles se debatem assim, cada um se debate por um rumo, ou alguns para o mesmo rumo, para o mesmo objetivo, mas aquilo que é essencial, que é a afeição, a palavra hoje aqui é afeição, fica assim, lá em segundo plano. E aí, quando há o desencarne, há um susto. E quando estes entes se encontram no mundo espiritual, depois de algum tempo, né, de desencarne, quase que se desconhecem. Então veja, nesses dois tipos de família que Hamed coloca aqui, a diferença. Um peca pelo excesso e outro peca pela falta. Essas famílias onde os pais, eles trabalham porque eles querem dar o melhor para os filhos.
Eles querem fazer de tudo para parecer uma família legal, uma família próspera. E muitas vezes aqueles filhos estão ali à mercê, hoje, do computador, do telefone celular. Não é nem da própria sorte, é à mercê dessas banalidades todas que existem. E eu não estou dizendo aqui que o telefone e o computador só tem a banalidade, gente, não é isso, não é? Mas eu estava vendo uma reportagem dizendo o número de horas que as pessoas ficam na internet. Hoje até o nosso celular dá, né? Quantas horas você ficou ali. E o que isso significa? Como assim? O seu mundo agora é o da tela. Olha aqui quem está do teu lado. Mais de 10 horas. Olha aqui quem está do teu lado. Hoje nós temos muitas famílias constituídas daqueles jovens neném, né? Que nem estuda nem trabalha. E fica ali naquele, né? Eu conheço uma família, conheci já há alguns 4 anos, que a mãe estava muito angustiada, porque ela tinha que solucionar a vida dela. Ela tinha 4 filhos, os 4 filhos bem formados, 30 anos, 30 e tantos anos, e ninguém saía de casa. E ela enviuvou e ela ficava carregando aqueles 4, 2 meninas, 2 moças e 2 rapazes, aqueles jovens maduros e preparados, que ela havia pago faculdade para todos eles, todo mundo se preparou para ter uma profissão, e todo mundo tinha, e todo mundo ganhava um bom din-din. Só que todo mundo ia para a balada, voltava, e ninguém se responsabilizava com nada. Sabe o que ela fez, gente? Ela saiu de casa. Olha que legal! Já que eles não vão procurar, ela se cansou. Ela saiu de casa, foi por isso que ela me procurou. E ela falou, olha, cada um ganha muito bem, ninguém pergunta nem o preço da luz, ainda bem que não é hoje, né? Porque senão ia assustar. Ninguém pergunta de conta nenhuma. Viaja no fim de semana, volta. Então, gente, aonde é que tá? Onde desconectou? Desconectou lá atrás, quando esses filhos eram crianças. Os pais não souberam educar. Não souberam educar. Não é? Do mundo, né? É. E aí, o mundo é muito legal. Imagina eu, quando eu tive 20 e poucos anos, se eu podia ir e vir e não ter nem aí com as contas. Ai, que delícia! Não é que seria a vida fácil essa? Então, veja, Hamed chama a nossa atenção para isso. Pais, como vocês estão criando seus filhos? Os seus filhos, eles precisam enfrentar o medo, para criar a coragem. Eles precisam conviver com dificuldades. Eles precisam saber quais são as dificuldades desta família. Os pais não têm que esconder dos filhos as situações. Por quê? A família está ali, então vamos resolver juntos. Ó, mamãe, que você está com um bebezinho aí. Pensa nisso, mamãe, viu? É uma bênção de Deus uma criança numa família, não é? Mas veja, nós pais, nós somos responsáveis por esses primeiros passos deste bebê aqui na terra, não é? Como, da mesma maneira como a gente cuida para quando ele começa a andar, para ele não cair, para não bater cabeça, e que a gente vai dar o leite, vai trocar a fralda, vai fazer tudo, esse cuidado ele tem que continuar, mas nunca tirando dele a liberdade a cada passo do seu desenvolvimento. A doutrina nos diz dessa vivência da criança até completar 7 anos, onde ela está muito ligada ainda ao mundo espiritual. E depois a própria doutrina nos diz que com 12 anos o espírito já tem toda a condição de discernimento. Ele reflete,
ele discerne, ele escolhe, mas nós vamos ali ampará-lo muito nessa adolescência, porque é na adolescência que o mundo se descortina para ele, e ele que veio ali com tantos cuidados, né, sendo tão guardado, ele nessa adolescência ele pode ficar meio baratinado. Então vamos ali, vamos saber, vamos acompanhar esse garoto de 13 anos, de 15 anos, saber o que ele pensa, saber o que ele faz. Olha o número de suicídios que existe hoje, gente, no mundo. Especialmente daquelas crianças que ficaram trancadas no quarto com o seu computador. E a mãe não sabia o que estava acontecendo, não sabia mesmo. Imagina, o quarto é um lugar privativo. Como assim? Não é não. Nós temos que respeitar, sim. Mas até este ser amadurecer e estiver pronto, quando ele estiver pronto, para ele assumir a sua vida como um indivíduo na sociedade, ele tem que ser amparado, ele tem que ser observado. Então veja, essa família, se nela existir afeto, isso não vai ocorrer. E a gente tem que ensinar desde pequeno esse respeito, esse partilhamento de espaço dentro da própria casa, né? Quando os meus filhos eram pequenos e adolescentes e jovens, veio a história de cada um ter uma televisão. As casas que tinham uma televisão em cada quarto. Como assim? Se não sabe nem dividir o horário para ver o programa que deseja, vai saber fazer outra coisa na vida, gente. Aí depois veio o computador, não é? Que a princípio a gente tinha um na casa, depois cada um queria ter o seu computador. E hoje cada um precisa ter o seu computador, o seu telefone, não tem jeito. O mundo nos levou a isso. Mas tem que haver regras nesta família. Quando eu digo regras, não são só os pais que vão impor regras. Não, vamos conversar e vamos ensinar a criança, o jovem, a perceber o que é adequado. Porque poder nós podemos tudo, mas nem tudo convém. E neste núcleo familiar, nem tudo vai ser conveniente para todos. Né? Quando nós estamos em grupo, o bom é quando é bom para todos, não é? E Hamed traz aqui ainda um outro tipo de família que é muito parecido com esse, mas é aquela família que ela tem uma preocupação muito grande em se mostrar. E se mostrar sempre por esse lado, um lado de orgulho, um lado de vaidade. É a família que ela vive numa simbiose de cada um ajudar cada um, mas para que os outros vejam, para serem apontados como a grande família, a família ideal. E quando chega nesse ponto, pode acontecer da mesma maneira desse outro tipo de família, que a afeição aí, cadê a afeição, né? Bom, enfim, Hamed ainda, ele nos coloca aqui que nós temos que ter um olhar muito cuidadoso aqui do ponto que nós estamos. Cada um aqui com a sua idade, ninguém precisa falar, combinado? Ninguém precisa falar quantos anos tem. Ou quanto já caminhou. O que ficou? A família que está para trás. Pai, mãe, avós, tios, primos, né? Cada um de nós tem a sua turma que já está indo, que já está voltando para o plano espiritual. A minha turma, eu já estou na minha turma. A minha realidade é essa, a minha turma agora já são os primos que estão indo, né? Porque os tios já foram, né? Os pais já foram. Então já chegou a minha vez, gente. Então, agora a gente vive mais, louvado seja Deus se a gente se cuidar, né, Graciete? Então, veja bem, a família que já foi. Vamos ter um olhar carinhoso para essa família. Pode ser que meu pai não tenha sido o melhor pai,
Pode ser que a minha mãe não tenha sido aquela mãe que eu desejei ter. Mas lá, desde Moisés está escrito: honrai pai e mãe. Ele não disse, veja, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, não está escrito lá: amai pai e mãe. Por quê? Porque amar, gente, mandar nesse coração é uma coisa difícil. Agora, honrar sim, porque através deles é que nós estamos encarnados agora. Então, vamos honrar. Se os nossos pais já foram, vamos honrar esta ideia, sabe, desses pais que tivemos. Se é uma ideia de saudade gostosa, ai, que delícia. Se é uma ideia de não saudade e não gostosa, Jesus. Falemos com Jesus. Vamos honrar através de Jesus. Mestre, aonde quer que meu pai e minha mãe estejam, leve para eles o meu reconhecimento, o meu agradecimento pela vida que me foi proporcionada. Ponto final. Mas, gente, o que a gente não pode é carregar o sentimento, se for negativo, a vida inteira. Porque aqui na Casa Espírita a gente orienta pessoas e é comum a pessoa hoje que está com 50 anos e que vive dizendo que ela não faz nada na vida porque o pai isso, porque a mãe isso. Jesus, você é um indivíduo, você é único, você é Filho de Deus único, vai fazer a tua vida. Você não entende muito bem o que passou, ou ficou um ranço. Tá bom, mas isso é passado. A nossa vida é agora, e nós temos o futuro à nossa frente. Que esse passado, do jeito que ele tenha sido, sirva para nós de lição. E a lição, às vezes umas são gostosas de estudar, outras nem tanto, né? Mas que o passado que nós vivemos sirva para nós de pontuação para o caminhar adiante. É um outro tipo de afeto que é tão gostoso do nosso coração, gente, são os irmãos. Ai, como é bom ter irmão. Mas nem todo irmão é uma Brastemp. É verdade? Tem aqueles que são Brastemp Plus e aqueles que não são Brastemp. Mas, olha aqui do que a gente está falando, de vínculos familiares, a gente está falando de afeição. Eu não sou obrigada a amar, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que respeitar. Ele é a ovelha negra da família, ou às vezes sou eu, cada um vai no seu caminho. Mas eu vou ligar, eu vou saber. Quando eu me encontrar, eu vou ser carinhoso. Tem irmão que a gente queria ficar grudado a vida inteira. E esses que não são uma Brastemp, a gente pode escolher se a gente vai encontrar uma vez por mês, só no Natal. E quando a gente encontrar, se a gente vai tomar umas brejas junto ou se a gente só vai tomar um cafezinho e tudo bem. Mas o que nós não podemos fazer é não reconhecer. Então, a gente pode fazer um exercício, tem um exercício assim bem legal que a gente faz, que é ensinado pela mestra Raja, a mestra aqui da nossa casa, que ela fala assim, quando tá muito difícil, com esse irmão que não é uma Brastemp, pensa nele, respira fundo, enche seu coração de amor e traz a figura dele ali dentro. Deixa. Respira de novo. Se ele vai ficar lá ou não, a gente não sabe. Mas você trouxe. Pelo menos espiritualmente você trouxe. E ele vai sentir, não é? E quem disse que o irmão tem que ter os mesmos interesses que nós, a mesma maneira de ver a vida que nós? Não, gente. Né? Cada um tem o seu interesse pela vida, cada um tem o seu caminhar, o jeito de caminhar.
Nós sempre queremos que todos sejam como nós, porque nós achamos que nós somos os príncipes do sol. Nós somos o máximo sempre, né? Mas nem sempre somos o máximo. Então, vamos abrir um espaço, não é, para esses, hoje estamos falando aqui da família, para esses nossos consanguíneos, para que a gente os reconheça, para que a gente trabalhe num afeto, e este afeto não precisa ser de abraços e beijinhos, mas pode ser de prece e de envolvimento espiritual amoroso, não é? Vamos agregar todos, né? Agora mesmo a Joeli estava falando no Natal, não é? Emmanuel fala pra gente que as festas são um momento das discórdias. Sempre depois de uma festa tem uma discórdia, porque quando todo mundo se junta, sabe aquele negócio de tem que ser junto, né? Então assim, tem que ser junto, aí, nossa, aquele que todo ano bebe, estraga a festa de todo mundo. Aquele outro que não sei o quê, aquela tia que, nossa, mas trouxe aquele empadão de novo, é tão ruim aquilo, entendeu? Não tem isso na família de vocês, em toda família tem, gente. Vamos desarmados, vamos deixar que quando se fala em família, a única arma que nós temos seja a afeição verdadeira. Não preciso amar de beijinhos, mas vou ter afeto. Quer dizer, eu vou desprender de mim o melhor que eu tenho para o outro. Veja bem, eu vou tirar de mim o melhor que eu tenho para o outro. Não importa o que ele vai me dar dele, ou se ele não vai me dar nada, porque eu sou o filho único de Deus e eu estou aqui, eu sei o caminho que eu vou. Se vier mais afeto, ai que delícia, vou nadar de braçada. Mas se não vier afeto, eu estou alimentada naquele que me fortalece. E a gente vai. Vamos refletir sobre nossa família essa semana, gente? Vamos refletir. A gente tem que dar essas paradas. Esse evangelho ele é fantástico por isso. Porque a gente para e reflete. E aí a gente vai se assenhorando daquelas coisas que a gente já tem em nós, daquilo que a nossa religião nos traz, daquelas coisas boas que a mídia pode nos trazer, porque a mídia não tem só coisa ruim, também tem muita coisa boa, não é? Vamos, a partir do momento que você reflete, você vai agregando conhecimento que vai facilitando o seu caminhar pela vida. Um caminhar mais suave, um caminhar mais doce, um caminhar mais leve. Porque quando as questões difíceis chegarem, sejam elas de que tipo forem, nós estamos melhor preparados. E quando a gente se sentir frágil, vamos nos unir, nos apoiar. Esta aqui é uma família, não consanguínea, mas é uma família espiritual. E nós temos aqui, gente, um monte de mentores dos nossos anjos guardiães que fazem essa família espiritual aqui conosco. Então, ficamos protegidos e fortalecidos. Ok? Vamos pensar nisso. Se vocês quiserem ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele tem os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Podem ler lá, pegue o seu evangelho e leia, tá? Que isso vai ajudar você a se fortalecer mais na fé e mais no entendimento.